Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Hoje quero começar com os irmãos uma nova conversa, né? E nessa conversa eu quero uma reflexão, os irmãos, eles reflitam sobre o que significa viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Como vivemos em um mundo onde muitas vezes nos sentimos perdidos, como se já estivéssemos constantemente andando em círculos, sem direção. Mas Jesus Cristo nos ensinou que a vida não é apenas sobre seguir em frente, mas sobre seguir na direção certa. E com isso, Ele nos oferece uma cura emocional, uma libertação de traumas e uma nova perspectiva de como viver de maneira na presença do Senhor, uma maneira mais equilibrada, que tenha mais significado, que a nossa vida venha a ter mais um significado, que a gente é importante, tá? Então, prepare seu coração para que as palavras do Espírito Santo de Deus, que sempre tem o propósito de edificar, exortar e transformar nossas vidas. E com isso eu peço que os irmãos venham orar junto comigo. Senhor Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, abra nossos ouvidos para ouvir Tuas palavras sagradas. Envie Seu Espírito Santo para nos iluminar, transformar e fortalecer. Em cada um de nós e os Teus ensinos que iremos receber hoje. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é sobre a importância de não desperdiçar nossa energia seguindo na direção errada. Muitas vezes nos vemos presos em ciclos de frustração, exaustão, porque estamos focados em metas que não nos levam a lugar nenhum. Lugar algum. Então, a mensagem, ela é muito simples, porém poderosa. Planeje com antecedência e faça cada momento valer a pena. A palavra de Deus, ela pode muito bem nos ajudar a encontrar o caminho certo e a viver uma vida mais plena e digna e com propósito. Com isso, eu me lembro de Abraão, quando ele foi chamado por Deus. A história de Abraão, que foi um homem que recebeu um chamado de Deus para deixar sua terra natal e seguir para uma terra totalmente desconhecida. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Abraão não sabia exatamente para onde estava indo, mas ele confiou em Deus e seguiu em frente. A história de Abraão, ela nos ensina sobre a importância de ouvir a voz de Deus e de confiar plenamente que Ele tem um plano para nossas vidas. Eu digo e sempre repito, Abraão foi o nosso pai na fé. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito assim nesse versículo: porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Este versículo, ele foi escrito em um tempo de grande incerteza para o povo de Israel. Eles estavam exilados pelo Império Babilônico, precisavam ouvir uma mensagem de esperança. Mas Deus usou o profeta Jeremias e prometeu para aquele povo que ele tinha planos de prosperidade e não de calamidade. Assim como Abraão,
O povo de Israel que estava exilado precisava confiar em Deus para seguir em frente, mesmo sem saber exatamente o que o futuro reservava. A mensagem de Jeremias nos lembra que Deus tem sempre um propósito para cada um de nós e que, se confiarmos nele, com certeza ele nos guiará na direção certa. Irmãos, nós precisamos somente crer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Basta ter fé, crer no impossível, crer nas esperanças do Senhor, crer nas promessas do Senhor, crer no amor do Senhor. A gente vive no mundo moderno hoje bastante angústia com as nossas emoções. A gente vive em constante ansiedade, em busca por um significado. Todo mundo, não vamos ser aqui dizendo que um não e outro sim. Todo ser humano hoje, ele vive diante de uma angústia, sempre ansioso, buscando um significado, o porquê está acontecendo isso, o porquê está acontecendo aquilo. Nós enfrentamos ansiedade e uma constante busca por um significado. É uma constante pressão para ter sucesso, é uma constante pressão para a gente ter prosperidade, para a gente ter vitória. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão recriminando, às vezes tendo um preconceito, uma discriminação de alguém que não teve um sucesso. A pressão é tão grande para que tenha uma vitória, seja em todos os aspectos da vida. Mas tudo vem combinado, tudo é um combo de incerteza. O futuro a gente não sabe. E por isso acaba deixando a gente exausto e perdido. Não é verdade? A gente acaba ficando assim. Mas nos tempos de Jeremias, quando ele foi usado por Deus como profeta, ele oferece uma resposta para essas angústias. Então, angustiado, Deus te conhece. Você que está triste, você que não sabe mais o que fazer, como sair dessa situação, Deus está olhando para o íntimo do seu coração. Porque Ele tem um plano. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para cada um. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nos alinhamos com esse propósito de Deus e temos uma crença, nós encontraremos paz e direção, irmãos. Glória a Deus. Podemos comparar a nossa jornada como a de um peregrino, irmãos. Assim como os peregrinos que viajam longas distâncias para chegar a um destino sagrado, nossa vida é uma jornada espiritual. Cada passo que damos deve ser guiado pela fé e pela confiança em Deus. A gente pega um exemplo de Martin Luther King Jr., que é um exemplo de alguém que seguiu um chamado divino. Mesmo diante de grandes adversidades, ele tinha um sonho e um propósito claro. E sua vida foi dedicada a lutar por justiça e igualdade. A história de Martin Luther King Jr. nos inspira a seguir em frente, mesmo quando o caminho é difícil. Vou trazer aqui para os mais jovens, quem é amante aí e busca de séries, livros. E o personagem Frodo, do Senhor dos Anéis. Ele
O autor nos ensina sobre a importância de perseverar em uma missão, mesmo quando o caminho é incerto. Assim como Frodo, somos chamados a ser corajosos e confiarmos e confiantes, permanecer confiante que no final receberemos a coroa da vitória. Eu quero declarar que, independente do que você esteja enfrentando hoje, há esperança para você. Deus está trabalhando em sua vida, preparando para um futuro de vitória e avivamento. Então, permita que o Espírito Santo unja-o e guie em cada passo do seu caminho. Você não está sozinho. Deus está com você, pronto para lhe dar força e direção. Em nome de Jesus, você será um mais que vencedor. Vou orar agora, vou orar por você que está precisando. Por você que está ouvindo. Vou orar por todos que estão precisando. Pai Celestial, entro em Tua presença, pelo Seu Filho amado, pelo sangue que foi selado e derramado na cruz do Calvário. Colocamos diante de Ti, pedindo que nos guie em nossa jornada. Sabemos que às vezes nos desviamos do Teu caminho que é certo, mas confiamos que Tua mão nos guiará de volta. Senhor, pedimos por cura interior, libertação de qualquer trauma ou dor que estejamos carregando e a unção que o Senhor vai nos dar para seguir em frente com coragem e fé. Ajuda-nos a ouvir Tua voz, a confiar em Teus planos para nossas vidas, que possamos viver com propósito e significado. Sabemos que cada momento é valioso e que estamos caminhando em direção a um futuro de esperança e vitória. Unge-nos, Espírito Santo, para que possamos ser instrumentos da Tua paz e amor. Que a nossa vida venha a ser um testemunho da Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a você a compartilhar suas experiências e pensamentos com um outro irmão, com outra pessoa, ou aqui nos comentários, como essa mensagem de hoje tocou seu coração. E como você está lidando com os desafios de seguir na direção certa em sua vida. A gente precisa construir aqui nesse canal uma comunidade de fé e apoio mútuo, um ajudando o outro. Tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor para todos.